coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que os céus possa ter entrado na sua casa até este momento. Eu acredito que os céus têm uma palavra ao seu coração nesta noite. Eu tenho certeza que Ele marcou este momento para mudar a sua vida, para te trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, para te trazer uma palavra de bênção, para te trazer uma palavra de conforto e de ânimo nesta noite. Eu tenho certeza que os céus marcaram este momento para fazer o que ninguém poderia fazer na tua história, para realizar o que ninguém poderia realizar, para transformar o que ninguém poderia transformar. Você que tem a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 7, seu versículo de número 11. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Sinira, pastora Sinira, da pastora Roseli, que nos fizeram o convite, ao diretor desta rádio, o irmão João. Que Deus continue prosperando este lugar, abençoando esta obra que eu tenho certeza que tem alcançado e mudado vidas. Meus irmãos, você que tem a sua Bíblia neste momento, livro de Lucas, capítulo de número 7, seu versículo de número 11. O escritor vai dizer: E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores, não chores. Particularmente, o texto que nós lemos, ele trata de os sonhos de uma mulher que está perdida, dos sonhos de uma mulher que está acabado, dos sonhos de uma mulher que está arruinada, dos sonhos de uma mulher que não tem mais esperança nenhuma de vida, os sonhos de uma mulher que já não tem mais a alegria do seu esposo, os sonhos de uma mulher que já não pratica mais a comunhão real na sua casa, e a alegria da sua vida, parte da sua vida, ela já foi embora. Mas no mesmo momento que ela perde seu esposo, alguns anos atrás, aquele agora que iria auxiliar, que estaria com ela, aquele que ajudaria, aquele que estaria com ela na hora da angústia, na hora da dor, na hora da tristeza, aquele que estaria com ela quando tudo tivesse dando errado para dizer: mãe, eu estou aqui, é aquele que agora ela acorda em uma certa manhã e não tem mais o seu esposo. O problema dela não ter o seu esposo é que anos se passam e ela vai acordar em outra manhã e ela já não tem o seu filho. Ela espera por ele chegar e ele não chega. Ela espera por ele vir e ele não vem. Ela espera por ele estar ali e ele não está. Ela espera que ele comece os afazeres do dia e ele não começa. Ela espera o abraço do filho e ela não tem mais o abraço do filho. Ela não tem quem diga para ela: mãe, eu estou aqui para tudo que você precisar. Acabou. A história se interrompe ao meio do caminho, no momento onde o inferno diz: agora eu destruí toda a vida desta mulher. Agora eu parei com a história dela. Agora eu interrompi o processo. Agora ela não vai ter mais a alegria de entrar dentro daquela casa e dizer: eu estou feliz. Ela já não tem mais aquele momento que ela vai dizer: eu posso ter comunhão com a minha família, porque a família já não existe mais. E talvez alguns, no momento onde ela diz que perde seu filho, tenta antecipar a dor dela para enterrar logo, para fazer logo o funeral, para levar logo o filho ao enterro. Porém, eu acredito
em uma mulher que sabia que próximos a algumas cidades dali tinha alguém que poderia resolver o que estava acontecendo. Alguém que ela já escutou falar que poderia realizar o momento que ela está vivendo agora de dor e de luto. Alguém que ela já escutou que já fez alguém enxergar, que já fez alguém andar, que já fez alguém levantar, que já andou sobre o mar, que já acalmou a tempestade. Ela poderia já ter escutado a história do Cristo, que poderia mudar a sua história. Mas no mesmo momento que ela poderia já ter escutado acerca do Cristo, ela não conhecia o Cristo. Ela não tinha visto o Cristo. Ela não tinha conversado com o Cristo. Ela só sabia que a sua história existia, mas ela não sabia quem ele era realmente em um corpo real. Mas enquanto a história dela está indo de mal a pior, há uma cidade vizinha, cerca de 50 quilômetros de Naim. O Cristo está se preparando para iniciar a saída da cidade. O Cristo está se preparando a iniciar a viagem. O Cristo está se preparando para sair de lá. Mal sabe a mulher que na manhã seguinte, quando ela começasse o processo do cortejo, o Cristo estaria ali para resolver o que ninguém poderia resolver. O Cristo estaria ali para fazer o que ninguém poderia fazer. O Cristo estaria ali para fazer aquilo que ela escutou que ele fazia, mas não o conhecia realmente. O grande problema da geração que nós vivemos hoje e do momento atual da nossa história é exatamente de pessoas que deixaram de acreditar que um sonho pode se tornar real, que uma história impossível pode se tornar possível, que o improvável pode se tornar provável, que o que ninguém acredita mais ainda tem solução para mudança de vida. A nossa geração precisa voltar a entender que o Cristo, ele não abandonou nossas histórias. O Cristo não largou nossas histórias. O Cristo não deixou nossas histórias. Ele ainda está no controle de tudo. Ele ainda está no controle da família. Ele ainda está no controle do casamento. Ele ainda está no controle do lar. Ele ainda está no controle daquilo que ninguém mais pode ter o controle. Ele ainda está no controle de tudo sobre a sua vida. E ainda que pareça impossível, ele preparou esta noite para te lembrar que a dor que você passa não é sua. Que a porta que se fechou não se fechou por acaso. Que a doença que chegou não chegou por acaso. Que o mal que veio não veio por acaso. Que tudo aquilo que acontece ao contrário do que você esperava que acontecesse, não é um acaso, mas é o propósito dos céus para a tua vida. O sonho, ele não está perdido. O sonho não está morto. E mesmo que ele morra, o escritor é claro em dizer que ainda que esteja morto, viverá de novo. Haverá vida aonde não existe mais. Haverá ressurreição de sonhos para quem não acredita mais. Haverá transformação de vida para quem não acredita mais que é possível se transformar. Haverá um novo tempo para a sua história, mesmo que você não acredite mais que isso é real. O céu te preparou esta noite para te lembrar que ainda é possível ao que crer. Que ainda é possível ao que crer. Que ainda é possível ao que crer. Não importa a situação que você está passando ou que você está vivendo, ou o momento atual que você parou para escutar esta palavra ou o hino que foi tocado anteriormente, mas o que importa é o que o céu preparou para a sua vida esta noite. O que importa é o que o céu preparou para a sua casa esta noite. O que importa é o que o céu preparou para a sua família esta noite. Não importa se o acidente bateu na casa. Não importa se a doença chegou na casa. Não importa se o casamento se destruiu ao meio do caminho. Não importa se seus filhos agora estão em uma boca de fumo ou numa viela, praticando aquilo que não é lícito se praticar. O que se importa é que existe um propósito. E ele é muito maior do que a tragédia existencial que você possa estar vivendo. O propósito é maior do que tudo que você perdeu ao meio do caminho. O propósito é maior de tudo que deu errado ao meio do caminho. E mesmo que o sonho daquela viúva, daquela mulher, ele pareça que tenha ido embora, o Cristo chegou na hora certa. O Cristo chegou no momento certo. O Cristo chegou no instante certo para mudar a história.
O Cristo chegou na hora e no minuto exato para não deixar que acontecesse o enterro do sonho dela. E eu quero profetizar essa noite na sua vida, você que me escuta ou que me assiste, que chegou a hora do céu, chegou a hora do céu, chegou a hora do céu, chegou a hora do céu para a tua vida. O tempo oportuno de Deus chegou para a sua história. O tempo oportuno de Deus chegou para a sua família. O tempo oportuno de Deus chegou para a sua casa. O tempo de chorar, ele tem um fim. O tempo de chorar acaba. O choro pode ter durado uma noite inteira, mas tem uma manhã de alegria que não vai ser preparada. O céu já preparou esta manhã de alegria para sua casa. O céu já preparou essa manhã de alegria para sua família. O céu já preparou essa manhã de alegria para o seu lar. O céu já preparou esta manhã de alegria para sua casa. O choro pode ter durado o ano que for, os meses que foram, os dias, as semanas, as horas, mas chegou o momento do céu mudar o rumo da tua história. A humilhação será transformada em honra, a dor será transformada em cura, a destruição será transformada em bênção, e tudo aquilo que o diabo disse que você não chegaria, não aguentaria, não suportaria o processo, ele perdeu a guerra, porque o Cristo chegou na cidade para mudar a história daquela mulher. E da mesma forma que ele chegou próximo à entrada de Naim, para levantar o sonho dela do chão, carregar no colo, entregar para ela de novo, ele está fazendo essa noite para você que crê, para você que acredita, para você que ainda sonha, para você que ainda tem objetivos e apresentou eles para os céus. É hoje a noite que o céu marcou. É hoje a noite que o céu marcou. É hoje a noite que o céu marcou para mudar a sua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acredito plenamente que os céus não preparou esta noite apenas para você escutar mais uma programação. Apenas para você escutar mais um louvor ou uma palavra qualquer. Mas que ele marcou esta noite para dizer para a tua história que ainda que os teus sonhos estejam mortos, ainda que a falência tenha chegado na sua casa, ainda que a morte tenha batido no seu lar, o céu é especialista em mudar tudo. O céu é especialista em mudar tudo. O céu é especialista em mudar tudo. Mesmo que você esteja perdido ao meio do caminho, mesmo que tudo esteja indo de mal a pior para você, há um céu que cuida da sua história. Há um céu que cuida da sua família, senão você não estaria mais de pé para contar o que o céu fez para você permanecer até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu acredito que eu estou falando com pessoas que também acreditam nisso. Que até aqui nos ajudou o Senhor. Glorificado seja o seu nome, porque Ele não nos deixou sozinho até aqui. Ele não nos abandonou até aqui. Ele não nos desamparou até aqui. Ele ainda está no controle de tudo para a tua história. Eu quero orar contigo. Quero orar contigo porque eu acredito que o céu é o céu que muda a sua história. O céu é o céu que transforma a sua vida. O céu é um céu que faz o que ninguém pode fazer. A irmã Isa, irmão Alisson, da cidade de Fazenda Rio Grande, da minha cidade. A irmã Isa, irmão Jonas. Irmão Jonas é de Araranguá, Santa Catarina. Tá longe, longe, longe. Pastor Antônio, Deus abençoe sua vida. Irmã Carol, irmão Diego, que trabalha comigo, que Deus abençoe a sua vida. Irmão Maicon Magalhães, irmão Maico é ali do Noroeste. Irmã Carol, que nós estivemos na igreja do tio dela ontem pregando. Levita Zenaide, ali da cidade de Criciúma. Eu quero orar pela sua vida. Irmão Francisco, irmã Áurea, irmã Linda, os pedidos de oração que estão neste caderno, nesta rádio. Eu acredito, queridos, que o céu é o céu que pode mudar a sua história. Apesar de agora eu estar com meu pai na UTI em fase de vida ou morte, eu acredito que o céu é um céu que dá vida onde não existe mais vida. Eu acredito que o céu é um céu que muda a sua história. Eu acredito que o céu é um céu que transforma a sua vida. Enquanto o diabo estiver trabalhando para se interromper a história, eu continuarei profetizando que a vida, o que passou, passou, o que se foi também passou. E Deus renovará todas as coisas para a tua vida nesta noite, eu creio.
Ora comigo se você acredita. Amado Jesus, bendito e eterno Pai. Ó Deus, nós acreditamos, meu Jesus. Ó Pai, que esta noite foi preparada, que esta noite foi marcada, Senhor, para mudar a história de alguém que me escuta. Ó Pai, eu acredito que essa noite foi preparada para transformar a história de alguém que me escuta. Ó Deus, a vida dela não vai ficar da forma que está. A vida dele não vai ficar da forma que está. Tudo que se perdeu ao meio do caminho, ó Pai, eu profetizo, ó Pai, que haverá restauração, que haverá renovo, que haverá honra. Ó Pai, que haverá culto de ação de graça para esta casa, que haverá testemunho para esta família. Ó Pai, em nome de Jesus, eu acredito que aonde chegar, ó Pai, esta mensagem desta noite, esta oração, este louvor que foi entoado, ó Deus, eu acredito que haverá cura nesta casa. Eu acredito que haverá milagre nesta família. Eu acredito, ó Pai, que haverá transformação deste lar. Ó Pai, em nome de Jesus eu creio, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor já entrou na casa, que o Senhor já entrou na família. Ó Pai, que aplaua, que é um céu, a salablácia. Ó Pai, em nome de Jesus, esta vida que agora, ó Pai, está tentando se matar, está pensando no suicídio. Ó Pai, essa vida que agora está cortando os braços porque não aguenta mais a dor. Ó Pai, essa vida, Senhor, que agora está se preparando, ó Pai, para cometer algum crime. Ó Pai, até aquele filho seu que saiu do caminho, ó Pai, está indo para uma boca de fumo agora se drogar. Ó Deus, eu acredito, ó Pai, que a chama vai arder na alma. Ó Pai, o crime não vai acontecer. Ó Pai, esse jovem, esse homem, esta mulher, ó Pai, não vai ingerir álcool nesta noite, não vai usar droga nesta noite. Ó Pai, eu acredito, Senhor, que aonde o Senhor puder alcançar esta oração, Jesus. Ó Pai, que aonde o Senhor puder entrar agora, ó Pai, entra nesse hospital, faz o que o Senhor quiser fazer. Ó Pai, entra nesta casa, entra nesta família. Ó Deus, eu acredito, Senhor, que eu estou orando com homens e mulheres de Deus agora em suas casas. Ó Pai, que o Senhor tentou parar, que o Senhor tentou matar, que o Senhor tentou derrubar, que o Senhor tentou destruir, mas que haja cura, haja cura, haja cura. Ó Pai, que haja cura chegando nesta casa. Eleral, Adeletel, a Candácia. Ó Deus, eu acredito que os céus estão abertos. Ó Pai, para aquele que me escuta agora e acredita nesta oração, ó Deus. Ó Pai, nós oramos, te agradecemos, Senhor, com a certeza que os céus já começou a fazer. Ó Pai, todos os pedidos que estão nesse livro. Ó Pai, tudo aquilo que foi escrito aqui. Ó Deus, eu quero acreditar, meu Jesus. Ó Pai, que eu estou orando, Jesus, que eu estou orando. Há um Deus, ó Pai, que vai responder a cada pedido escrito aqui. Ó Pai, em nome de Jesus eu creio, meu Senhor, que Tu és o Deus, ó Pai, que já começou a mudar a história. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquele que ora comigo nesta noite, Pai, que o Senhor venha mudar a vida dele, mudar a vida dela, transformar essa história. Ó Pai, aquele que me escuta nesta noite, que o Senhor venha transformar o seu lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua história esta noite. Que o Senhor possa transformar a sua vida nesta noite. Eu acredito que o céu já começou a trabalhar na sua história para mudar a sua vida. E mesmo que pareça impossível, o Senhor tem uma palavra de ânimo para a sua vida. O projeto pode estar se destruindo ao meio do caminho, mas haverá vida para a tua história. Haverá vida para a sua família. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Meu pastor presidente, que Deus continue abençoando a sua vida. Pastor Denis Torben, um nome difícil igual o meu. Que Deus continue honrando este homem. Em nome de Jesus, no meu pastor local, pastor Claudionir. Que o Senhor continue abençoando a história deles. Homens que oram pela gente e homens que marcaram nosso ministério em Fazenda Rio Grande. Irmão Jander de Palmeira, meu amigo. Que Deus abençoe a sua vida, querido.
42 98408 6735. 42 98408 6735 é o nosso número pessoal. Eu acredito que o Senhor tem uma palavra para a sua vida. A gente tem pregado todo dia praticamente. A garganta quase não aguenta mais, mas o céu é especialista em nos dar um pouquinho mais de voz para aguentar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua história. Irmão Renato, de Fazenda Rio Grande, Jander de Palmeira. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, querido. Continue orando por nós, que enquanto vocês oram, o Senhor abençoa a nossa história. Em nome de Jesus.